Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse trecho é interessante porque detalha muito como a mensagem do Evangelho foi compartilhada e também recebida lá em Tessalônica. O ponto de partida é uma lembrança, né, da visita dos apóstolos. Eles batem na tecla que a chegada deles lá não foi inútil, não foi em vão. E isso mesmo depois de terem sido insultados em Filipos, pouco antes. O que a gente pode tirar já dessa abertura? Olha, isso já sinaliza uma coisa bem forte logo de cara. Uma tensão. Eles chegam, assim, vulneráveis, né? Acabaram de passar por uma situação ruim, mas ao mesmo tempo o texto fala de uma coragem que eles atribuem a Deus para poder pregar mesmo enfrentando bastante oposição. Então essa mistura de fragilidade e ousadia divina dá o tom desde o começo. E logo em seguida vem uma defesa, né? Uma defesa bem forte das intenções deles. Falam que o apelo não vinha de erro, nem de motivos impuros ou de tentar enganar ninguém. Por que será que eles sentiram essa necessidade tão grande de se justificar assim? Parece que era crucial para a credibilidade deles, sabe? Eles se colocam como mensageiros que foram aprovados por Deus, responsáveis por levar uma mensagem divina. E essa ênfase em dizer que não usaram bajulação, nem tipo máscaras para esconder ganância, isso talvez surgira que, bom, ou eram acusações que rolavam na época, ou pelo menos eram práticas comuns que eles queriam deixar bem claro que rejeitavam. A validação que portavam para eles não era humana, mas a de Deus, que, como o texto mesmo diz, prova os corações. Entendi. E isso leva para a questão da postura deles enquanto estiveram lá, né? Eles mencionam que, olha, como apóstolos de Cristo, poderiam ter sido um peso, talvez exigido sustento, imposto autoridade de outra forma, mas não, escolheram agir com gentileza e usam aquela imagem forte de uma mãe cuidando dos filhos. Como que essa abordagem mais suave se encaixa com a autoridade que eles dizem ter? Essa combinação é fascinante, realmente. Não é uma autoridade distante, sabe? Mas uma que se manifesta no cuidado próximo, no investimento pessoal. Essa ternura de mãe, e depois eles também se comparam a um pai, que encoraja, consola. Isso tudo sugere um modelo de liderança bem relacional. Eles não só passaram uma mensagem, eles compartilharam a própria vida. Por afeto mesmo. E reforçam isso lembrando do trabalho pesado, dia e noite, justamente para não serem um fardo financeiro. É um detalhe prático que sustenta essa imagem de cuidado, né? Sim, com certeza. E eles chegam a chamar os próprios tessalonicenses e até Deus como testemunhas do comportamento deles ali santo, justo e irrepreensível. É uma afirmação bem forte sobre a própria conduta. Isso parece ter tido um impacto direto em como a mensagem foi recebida, não acha? Sem dúvida. O texto até agradece a Deus porque os tessalonicenses receberam a palavra não como algo humano, uma opinião qualquer, mas como ela realmente seria, a palavra de Deus. E tem mais, essa palavra, diz o texto, estava atuando neles, nos que criam. Então tem uma conexão muito clara entre o jeito que eles viveram ali no meio deles e o jeito como a mensagem foi acolhida e se tornou eficaz. A vida de quem fala parece inseparável do impacto do que é falado. Mas essa recepção positiva não significou que a vida ficou fácil para a comunidade, né? O texto diz que eles se tornaram imitadores das igrejas da Judéia. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eles entraram num padrão, infelizmente, de sofrimento. Assim como as primeiras comunidades cristãs lá na Judéia, que era o berço do movimento, enfrentaram perseguição dos seus próprios conterrâneos, os tessalonicenses também começaram a sofrer oposição dos vizinhos deles, dos gentios. Isso, de certa forma, valida a experiência deles, coloca dentro da história maior da igreja primitiva, mas também mostra o custo social, né, de abraçar essa fé. E nesse ponto, o tom do texto dá uma mudada. Fica bem duro contra quem se opõe à pregação, principalmente aos gentios. Tem acusações pesadas ali sobre terem matado Jesus, os profetas, e agora estarem enchendo a medida dos seus pecados. Como a gente entende essa linguagem tão forte? Olha, isso reflete muito as polêmicas e os conflitos intensos da época, provavelmente entre grupos judaicos e essa missão cristã que estava se expandindo para fora do judaísmo.
É uma retórica forte, sim, nascida de um contexto de perseguição, de disputa teológica. O autor ali vê essa oposição como algo que atrai a ira divina. É importante ler isso como um produto daquele momento histórico específico, sabe? Com todas as tensões envolvidas. Entendi. O capítulo, então, volta para um tom bem pessoal, expressando a dor da separação, um desejo muito grande de revê-los, mencionam até um impedimento que eles atribuem a Satanás. Exato. E a conclusão é muito reveladora sobre o que, no fundo, importava para eles. Aquela pergunta retórica: qual é a nossa esperança, alegria ou coroa de glória? Se não vós. E a resposta: sim, vós sois a nossa glória e alegria. Isso coloca as pessoas, a comunidade que lhes ajudaram a formar, como o verdadeiro troféu, o propósito do ministério deles diante de Deus. Não eram só ideias, eram vidas transformadas. Então, resumindo um pouco o que a gente tem aqui, é um relato que mistura, né? Vulnerabilidade e coragem, defesa da própria integridade e, ao mesmo tempo, uma demonstração de cuidado quase parental. E tudo isso resultando numa mensagem que foi recebida como divina, mas que também atraiu sofrimento e oposição. Exatamente. É um retrato muito vivo de como a comunicação de uma ideia transformadora está ligada de forma inseparável à conduta ou relacionamento de quem comunica, especialmente para formar uma comunidade que consiga resistir às pressões externas. A forma e o conteúdo andam juntos aqui. Fica a reflexão, então, até que ponto essa dinâmica onde a credibilidade vem não só da mensagem, mas da vulnerabilidade que se assume, do cuidado relacional profundo e da resiliência diante da oposição, ainda tem algo a dizer sobre como ideias de valor são compartilhadas e comunidades fortes são construídas hoje em dia. Algo para a gente pensar, né?